Olá, boa noite. Pessoas afirmam ter visto tubarões no mar de Maceió. Alguns acreditam se tratar de arraias. Este é um dos nossos destaques e veja também. Novo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas toma posse. Valor do novo salário mínimo gera polêmica em Maceió. E você sabe como administrar as contas neste início de ano? Um especialista orienta. Agora no Jornal do Estado. Início de ano e já viu, né? As contas não param de chegar e as dívidas vão crescendo. Dados de uma pesquisa revelam que a maioria da população quer juntar dinheiro com a intenção de pagar os débitos. Nesse caso, estabelecer metas financeiras acaba sendo fundamental para ter êxito. Lúcia se aposentou por tempo de serviço e continuou trabalhando, mas no final do ano passado foi desligada da empresa. O principal motivo foi a redução de custos. Agora ela se reinventa, faz bolos, tortas e lanches para aumentar a renda, controla os gastos e anota tudo. Em 2019, a meta dela é economizar. Economizar, com certeza. E nada de gastos sem necessidade. Nada de gastos excessivos, é economia mesmo. O uso de cartão de crédito só o estritamente necessário se não tiver outra alternativa, mas a não ser economizar. Tudo que eu vou fazer em relação aos meus lanches para vender, eu sempre procuro ver aquilo que eu quero fazer durante o dia, o que tem mais saída, anoto aquilo que eu vou gastar. Faço a divisão, o cálculo do que eu gastei para poder repassar para aquilo que eu estou vendendo. O segredo é o planejamento, é saber fazer. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e SPC Brasil revelou que as principais metas do brasileiro para 2019 são juntar dinheiro e pagar as dívidas. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados querem poupar e 37% pagar as contas que estão em atraso. Para os economistas, este comportamento ainda é um reflexo da crise. Esse é o maior reflexo do Brasil, principalmente que nós nos últimos anos enfrentamos uma crise onde houve uma redução da capacidade de compra da população, dos rendimentos e uma queda na geração de emprego e com um aumento significativo de desemprego. Então, isso automaticamente reflete no número de contas que não são pagas, né, no mesmo dia, que eles consideram como a inadimplência. Então, a maior inadimplência hoje que se é observada são cartões de crédito e bancos. E com essa pesquisa, ele reflete bem a preocupação da população em priorizar tanto o 13º, porque o mês passado foi a época do 13º, então, grande parte também da população destinou esse recurso para se livrar da dívida, né? E como eles se planejam a poupar para pagar dívida. A especialista explica que a melhor receita para colocar as contas em dia e evitar o endividamento é fazer um planejamento financeiro. Outra dica é evitar o uso do cartão de crédito. A dica principal é a conscientização. A população precisa se conscientizar o que realmente é essencial e colocar na ponta do lápis. Então, o que para mim é essencial, o que eu ganho e o que não for essencial é priorizar. Isso é importante para mim nesse momento. Se não for, deixe para depois, deixe para quando realmente você tiver uma disponibilidade de recurso e não utilize como estratégia a utilização de cartões de crédito. A maior lição da crise é a população perceber a necessidade do planejamento e perceber a necessidade de priorizar as contas e pagá-las em dia. Disse tudo. E agora vamos falar de um assunto que interessa a milhões de brasileiros. Você sabe como é feito o cálculo para o reajuste do salário mínimo? Vamos ver o que um especialista nos explicou sobre os cálculos para se chegar ao valor final e definir o aumento. O salário mínimo aumentou. O reajuste foi de 4,6%, que representa R$ 44.
O novo valor já está em vigor, mas quem depende dele não está nada feliz. O salário mínimo não é essas coisas todas para quem vive comprando medicação. A medicação para quem tem osteoporose, osteoartrose, hernia de disco, sempre é um tratamento caro. E nem todas as pessoas podem fazer esse tratamento. Leonir faz a matemática e logo constata: o dinheiro a mais não dará para cobrir o custo de vida. Além dos cuidados com a saúde, que está debilitada, são muitas as despesas para o novo salário mínimo de R$ 998. Aumenta o dobro das coisas: arroz, feijão, macarrão, açúcar, tudo. Aí a pessoa vai fazer o que com R$ 40? Nada. A forma de calcular o salário mínimo envolve alguns fatores explicados por este economista. O cálculo do salário mínimo é a soma da inflação do período anterior, calculado pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, nos últimos 12 meses, em 2018, deu 3,6%, mais o crescimento da economia 2 anos antes. Então, pega o crescimento da economia em 2017, que foi de 1%. Então, quando você soma 3,6% com 1%, dá os 4,6%, que de fato foi usado para fazer o cálculo do reajuste, né? O novo presidente terá até abril para definir se a regra do cálculo continua ou sofre alteração. O reajuste de 2019 ficou abaixo do valor da cesta básica. O valor médio dela foi de R$ 46. Então, R$ 44 não dá nem para cobrir o valor da cesta básica, né? Quando você pega o caso dos aposentados, você pega não só aposentados, mas diversos benefícios que são dados pelo INSS, né? Você tem que essas pessoas, elas representam 520 mil pessoas em Alagoas. Então, só para você ter uma ideia, esses R$ 8 a menos vai implicar em uma redução de 4 milhões de reais para essas pessoas. Ao ano, isso é quase 50 milhões. Então, isso para um estado pobre como Alagoas, isso tem um impacto importante. E o comércio? Qual o impacto do novo valor? De um lado, você tem que há uma diminuição do custo para quem está empregando, mas, em compensação, você tem uma redução também da demanda, porque, do outro lado, um salário mínimo menor implica em esse cálculo que eu fiz para você. Por exemplo, no caso dos aposentados, significaria uma receita extra de 4 milhões. Mas, se você pegar isso supor que aproximadamente metade da população ganha até um salário mínimo, você está falando aí, no caso, de 12 milhões. Né? Você está falando, num ano, no caso, de quase 140 milhões. Então, isso para um estado pobre como Alagoas, isso representa um impacto ainda importante no comércio. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por turistas aqui na orla da capital, onde aparecem imagens que podem ser de tubarões, vem causando polêmica entre os alagoanos e turistas que frequentam nossas praias. No trecho onde os tubarões foram avistados na praia da Jatiuca, banhistas se refrescavam hoje sem nenhuma preocupação. Não vi ainda as imagens, mas eu ouvi falar só, pela internet. E mesmo assim não ficou com medo de tomar banho hoje, não? Não, nem um pouco. Medo a gente temos, né? Porque não sabemos que criaturas são, né? No sentido assim de ataque. Mas a gente, infelizmente, não tem como aproveitar uma praia dessa, gente. As imagens gravadas na noite de quarta-feira na orla de Maceió por turistas ganharam as redes sociais. Nelas é possível ver as barbatanas de 2 tubarões a poucos metros da areia. Até agora eu não estou vendo nada, não. Tá com medo de entrar na água? Não, nem um pouco. Esse mar é maravilhoso. Se eu tiver a oportunidade, vou entrar de novo. Quem trabalha no local não acredita que sejam tubarões. Há quanto tempo que o senhor trabalha aqui? Há 19 anos. Nunca viu tubarão por aqui? Nunca vi tubarão. E essas imagens que estão circulando nas redes sociais? Não sei, só sei que eu só acredito quando eu ver. Este biólogo marinho explica o que poderia ter atraído os tubarões para a orla de Maceió. Alguma das hipóteses é relacionada com a alimentação, né? Eles podem ter vindo para próximo da praia para se alimentar. Como vocês podem notar, aqui a gente tem um canal, né, que divide e termina o Recife da Jatiuca, e é uma área
muito comum de ter pesca aqui, inclusive de arrasto. O pessoal arrasta, tira bastante peixe daqui. Então isso pode ser um indicativo de que esses animais tenham vindo para cá para se alimentar e também para se reproduzir. Os últimos registros de aparecimento de tubarões na orla de Maceió são de janeiro de 2015 e abril do ano passado, quando 2 tubarões foram parar dentro de currais de pesca nas praias da Ponta Verde e de Sauaçuí, no litoral norte. Nas 2 ocasiões, os animais foram mortos por pescadores. Por isso, os registros nem tiveram toda essa repercussão. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas vem monitorando a orla da Jatiuca desde ontem à noite e diz que não há nenhum motivo para pânico por causa do aparecimento dos animais. As nossas praias, ela tem alimento suficiente para os tubarões afastados da costa. Então, não há motivo nenhum para esses animais convergirem para a costa. Mais uma vez, diferente de Pernambuco, foi a alteração de ecossistema. Aqui nós não temos isso. Olha, mais algumas pessoas acreditam que os animais vistos no mar são arraias e não tubarões. A nossa repórter Estela Nascimento está lá na orla da Jatiuca, onde esses animais teriam sido vistos, e traz as informações para a gente. Oi, Estela, boa noite. Como está a movimentação por aí? Mostra para a gente, por favor. Boa noite, Thaline. Boa noite a todos. Eu estou exatamente no ponto onde foram feitas as imagens que flagraram os 2 tubarões aqui na praia da Jatiuca, nesse local onde há muita luz artificial, né? E segundo alguns ambientalistas, isso teria ajudado a atrair os peixes aí que poderiam estar servindo de alimentação para esses tubarões. Aqui no mar não tem ninguém tomando banho nesse momento, só algumas pessoas aqui caminhando pela orla, né, amigas aqui conversando, batendo papo na areia, 2 amigos ali jogando bola. E quem está aqui também é a fiscalização, o gerenciamento costeiro do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, que passou essa quinta-feira inteira aqui monitorando a região, porque até agora as espécies de tubarões não foram identificadas, né? Não se sabe se são filhotes, não se sabe se é um casal de tubarões, né? E a curiosidade é grande por aqui, né? A nossa equipe gravou hoje, como vocês viram na reportagem que foi antes aqui do nosso ao vivo, e muita gente para conversar com a gente. Tem gente que diz que eram xaréus que apareceram por aí, tem gente que diz que são arraias, né? Inclusive bombeiros do grupamento aquático que fica no posto 7 fizeram imagens no dia 1º de janeiro de supostas arraias. Os bombeiros do grupamento aquático que fica no posto 7 dizem que são arraias, como vocês podem ver nessas imagens que foram enviadas para a gente na TV. Eles dizem que se tratam de arraias que estavam aqui no local nessa época, né, do dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, a 10 metros aqui da costa. Mas os ambientalistas com quem a gente conversou, né, o biólogo, o Álvaro Borba e também com o pessoal do Instituto do Meio Ambiente, garantiram que se tratam sim de tubarões, que ainda não foram identificadas as espécies. O Instituto do Meio Ambiente continua aqui, muita gente está parando, o Ricardo aqui para perguntar, para saber informações, muita gente curiosa, né? É um ponto que está chamando a atenção aqui na orla da capital, na Jatiuca. Então é isso, Italine. A gente volta com vocês. O fato é que esse assunto está repercutindo muito, né, desde ontem à noite e está dividindo aí opiniões. Obrigada, Estela, pelas informações ao vivo lá da Jatiuca. Uma jovem foi assassinada a tiros hoje na cidade de Santa Luzia do Norte, na região metropolitana. A vítima foi identificada como Sayonara Vanessa da Silva, de apenas 17 anos. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Anderson da Silva Alves, de 20 anos. Segundo a polícia, Anderson estaria inconformado com a separação e, por isso, decidiu matar a ex-companheira. Ele está foragido.
Na tarde de hoje, uma mulher foi presa em flagrante com drogas dentro de um apartamento no bairro do Pinheiro. Ela tinha saído da maternidade ontem após dar à luz. Após denúncia, uma equipe da RP4 se dirigiu ao bairro do Pinheiro para realizar a apreensão. Segundo a polícia, foram apreendidos cerca de 600 gramas de cocaína e comprimidos de Rufinol. No local também foram encontrados 2 celulares e dinheiro. Daniele Valquíria da Silva, de 24 anos, não tem passagem pela polícia, mas foi presa em flagrante. O comandante da operação afirma que o marido dela está preso por tráfico de drogas. Quando batemos na porta, veio uma moça lá, abriu a porta, se identificou como a pessoa da denúncia. Nós pedimos para entrar, deixou a gente entrar e durante a revista encontramos aí uma quantidade de uma substância que eu tenho certeza que é pó, né? Que chamamos cocaína. Daniele saiu da maternidade ontem. A filha dela está com a família. Com a prisão em flagrante, ela fica agora à disposição da justiça. E veja no próximo bloco, polícia tenta identificar ciclista que se envolveu em acidente. E ainda novo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas toma posse. É já já.